A Lei Tutelar Educativa. A Lei Tutelar Educativa aplica-se a todos os menores que, com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos, já fizeram 12, ali aquele colega ainda não tem 12, a ele ainda não se lhe aplica, mas quando ele fizer os 12, passa a aplicar-se. Aqueles que já fizeram 12 anos e ainda não fizeram os 16, cometerem um facto que a lei qualifique como crime. E agora aquele colega e os outros todos que estão fora destas idades, não lhes acontece nada? Acontece sim, senhora. Os que ainda não fizeram, não completaram os 12 anos, se cometerem um crime, aplica-se-lhes a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens em Risco. Os outros que já fizeram 16 anos, que já completaram os 16 anos ou têm mais de 16 anos, aplica-se-lhes o regime dos adultos, a lei processual penal. Porque, não obstante em Portugal a idade civil, a maioridade civil seja atingida aos 18 anos, a maioridade penal, chamamos-lhe nós a imputabilidade penal, atinge-se aos 16. E daí aquela colega há bocadinho fazer aquela confusão da história dos 16 anos. De facto, é com 16 anos que nós passamos a responder criminalmente em termos de lei de adultos. Mas quem tem menos de 16 anos, e é por isso que eu estou aqui, não fica impune. Ou seja, vocês não ficam impunes. Cometem um crime, é-vos aplicada uma medida tutelar educativa nos termos da Lei Tutelar Educativa, que vos há de reger enquanto vocês estiverem na fase dos 12 aos 15. Quando já completarem os 16, já vão para o regime dos adultos. Há imensos crimes previstos no Código Penal. Eu trago-vos aqui aqueles que mais vezes chegam lá ao Tribunal de Viseu, praticados por gente da vossa idade. E logo à cabeça temos o crime de dano. E crime de dano, praticar o crime de dano, é estragar tudo aquilo que não é meu. Sobre as minhas coisas, eu tenho a integral propriedade e posso fazer-lhes aquilo que eu quiser. Se eu quiser queimar, rasgar este cascol, faço porque ele é meu. No que não é meu, eu não tenho o direito de estragar. Portanto, eu não tenho o direito de escrever, riscar, rasgar as mesas, rasgar não, cortar as mesas da sala de aula, as mesas do refeitório, as mesas do bar, as cadeiras, as portas não são para andar aos pontapés, os vidros não são para andar a mandar pedras e mandar bolas que os podem partir. Porque tudo isso tem um dono, neste caso concreto será um dono escola, lá fora será um dono vizinho, ou um dono Câmara Municipal, ou um dono Estado, mas algum dono bem a ter, e se eu estou a estragar, estou a cometer um crime de dano. Quem diz este tipo de bens, diz o casaco, a mochila, a borracha, tudo aquilo que é do meu colega, sobre o qual eu não tenho o direito de estragar. Estrago, cometo um crime de dano punível com pena de prisão para os adultos até 3 anos. Para vocês veremos mais à frente o que é que vos pode acontecer. Depois temos os crimes de desapropriação, que implicam uma desapropriação do bem relativamente à pessoa. Temos logo à cabeça o mais punível, que é um crime de roubo. Porquê é que é mais punível? Punível em termos de adultos com prisão até 8 anos. Porque no crime de roubo, para além da desapropriação, eu além de ir retirar o bem à vítima, ainda o tenho que deixar numa situação mais frágil, ou por meio de violência, ou por meio de ameaça. Exerço uma violência física ou psíquica sobre ele. Imaginem que eu chego aqui ao pé desta vossa colega e a pego nela e a banho-a e dou-lhe um murro para lhe retirar a carteira. Estou a agredi-la, estou a amedrontá-la também. E para lhe retirar, para lhe conseguir sacar a carteira. Mas a mesma coisa se diga se eu, mesmo que não lhe toque, a ameaçar com uma ameaça séria e a fizer ter medo de mim e ela acaba por me entregar a carteira porque está com medo, fica numa situação fragilizada relativamente a mim. O crime de furto é
também um crime que implica a desapropriação, mas acaba por ser menos punido. O crime de furto é punido com prisão até 3 anos, porque no furto não há esta violência praticada sobre a vítima. No furto é uma coisa mais surretícia. É, como está aqui na imagem, o telemóvel que vai no bolso de trás das calças e passa um artista por mim e retira-me o telemóvel. Eu não dei conta, eu não me apercebi, mas o que é certo é que fiquei desapropriada do meu bem. Só mais tarde, quando eu for para o ir utilizar, é que eu me dou conta que estou sem o meu bem. Não senti medo, nem sequer me dei conta, mas fui furtada. Agora temos o achado não é roubado. Achado não é roubado, mas é crime. É um crime de apropriação ilegítima de coisa achada. Precisamente porque os bens que andam por aí, não andam por aí caídos do céu aos trambolhões. Os bens ou são meus, ou têm algum dono. E se eu sei que não são meus, então eles têm um dono e eu tenho que fazer com que esse bem vá parar à esfera jurídica do respectivo dono. O crime de ofensas à integridade física, o andarem a agredir-se uns aos outros, o mandar um murro na cara do outro, ou, o que é ainda pior, o juntarem-se em grupinhos para agredir um. Qual destas situações vocês acham que é mais punida? Um dos grupos, como é evidente, porque este fica muito mais indefeso. A propósito deste crime, eu chamo a atenção, meus amigos, porque se aqui, nas ofensas à integridade física de um contra um, numa relação de companheiros, de colegas, se é punível com prisão até 3 anos, eu chamo-vos a atenção para as relações de namoro. Porque estas agressões feitas por namorado contra namorado ou namorada contra namorado são mais puníveis. São puníveis não em termos de ofensa à integridade física, mas em termos de violência doméstica. Os crimes de incêndio, curiosamente, muita gente não imagina, mas foram ultimamente crimes muito praticados por gente da vossa idade. Vários desses crimes de incêndios que nós ouvimos falar na televisão este ano foram colocados por gente da vossa idade. Alguns de forma propositadamente chegam lá, isqueiram com a vela e ateiam o fogo ao monte de ervas secas, ao monte de gravíneas. Outras vezes de uma forma negligente, mas que não deixa de ser crime e não deixa de ser punível. O crime de injúrias é um crime em que o bem jurídico que é violado, o bem jurídico que nós agredimos, é a honra e a consideração devida a cada um de nós. Todos nós temos direito a ser respeitados por aquilo que nós somos e ninguém tem o direito de nos humilhar, de alguma maneira nos fazer sentir inferior. E é o caso daqueles nomezinhos que vocês gostam muito de chamar uns aos outros. Ao palhaço, ao palerma, ao estúpido, entre outros. Ninguém! Os vossos colegas não são palhaços, não são palermas, não são estúpidos, ninguém tem o direito de chamar isto. Porque estando a fazer, vocês estão a fazê-lo sentir-se diminuído aos olhos das outras pessoas todas que estiverem a ouvir. E mesmo que ninguém esteja a ouvir, não interessa. Ele vai se sentir mal, porque ninguém gosta que lhe chamem isto. Pergunto-vos eu, se por acaso aqui o agente Gonçalo vos apanhasse a vocês aí a praticarem um desses crimes públicos, por exemplo, apanhasse-vos com uma butterfly na mochila, ou a professora apanhava uma butterfly na vossa mochila e chamava o agente Gonçalo, vocês podiam ou não podiam ser detidos? Podíamos. Podiam, sim senhora. Podiam ser detidos, eram conduzidos imediatamente à escola da PSP, a butterfly era apreendida, o agente Gonçalo conduzia-vos à escola da PSP. E se por acaso a questão fosse só mesmo a posse da arma,
a coisa até ficava por ali, vocês iam para casa e o inquérito continuava. Chamavam-se os vossos pais, vocês eram entregues aos vossos pais, o inquérito depois continuar-se a investigar a prática do crime. Depois, presentes a nós ouvimos, ficamos a saber como é que aconteceu, o que é que não aconteceu, porque é que foi, e pode haver a necessidade de vos aplicar uma medida temporária, uma medida que durará enquanto eu estiver a investigar aquele crime que vocês cometeram. E nesse caso, a medida que vos pode ser aplicada pode ser sujeitar-vos a determinadas obrigações e entregar-vos aos vossos pais com a obrigação deles fiscalizarem o vosso cumprimento e o vosso comportamento, ou se nós virmos que os vossos pais não são capazes de vos ter mão, não conseguem dominar-vos, então nesse caso nós retiramos dos vossos pais e entregamos-nos à guarda de uma instituição pública ou privada, ou então, nos casos mais graves, vocês podem mesmo ter que aguardar num centro educativo esses 6 meses enquanto eu vou investigar a prática do crime. Portanto, o inquérito há de ter um fim, eventualmente, de razões mais diversas possível, nomeadamente porque não há queixa ou porque o ofendido desiste da queixa, poderá ser o arquivamento, ou então vocês poderão aproveitar uma hipótese que a lei dá aos bem comportados. Se vocês tiverem um bom comportamento antes e depois da prática do crime, se sempre são assíduos, são atentos, comportam-se bem na aula, fora da escola até têm todo um comportamento bem estruturado, aí nessas situações nós acabamos por considerar que aquilo foi um ato isolado na vossa vida e o processo acaba por ser arquivado sem maiores obrigações para vocês e sem maiores problemas. Aqui está assim um juiz com cara de tontito, parece assim um palermita, mas os juízes lá em Viseu, lá no tribunal, não têm este tipo de cara. São pessoas absolutamente normais, mas que quando dão uma admoestação, e uma admoestação significa, em termos correntes, um solene ralhete, um ralhete que vos é dado na sala de audiência, e eles quando vos dão esse ralhete, vocês ficam-se a sentir de uma maneira que nunca mais vão querer voltar ali. Porque ele vai-vos dizer coisas que vos vão doer lá no fundo, vocês não se vão esquecer mais dele. Para além disso, começa ali a escrever-se a primeira linha do vosso registro criminal, que vos há de acompanhar até fazerem 21 anos, não é? Pronto, então, só para terminar, dizer-vos que a prática de um facto punível como crime por menor entre os 12 e os 16 anos de idade dá lugar à aplicação de uma medida tutelar educativa. Uma medida tutelar educativa é um castigo? É. No entanto, o que nós queremos não é castigar-vos, não é castigar-vos só por vos castigar, é educar-vos para o direito, fazer de vocês gente com uma consciência bem formada e inserir-vos de uma forma digna e responsável na sociedade, de maneira que amanhã tenhamos uma sociedade com gente formada em condições. Mais Escola TV, as escolas de Viseu na internet.